Shalom, shalom, querido amigo, querida amiga, sejam todos muito bem-vindos aqui novamente no nosso canal. Eu sou a professora Cássia Pereira e hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre o dízimo. No vídeo anterior, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista o vídeo que já está postado lá, onde eu tratei do tema os princípios espirituais do dízimo. Ali eu não entro ainda na questão de como recolher o dízimo, mas sim eu tratei ali de aspectos espirituais que envolvem o reino espiritual de Deus e o reino natural dos homens, e os efeitos que causam na vida da pessoa, a pessoa que está debaixo deste governo espiritual, porque o dízimo, na verdade, ele é uma instrução que está na lei de Deus e ele faz parte, certo, do governo espiritual de Deus. Então o dízimo, ele é bíblico. Alguns teólogos aí defendem que o dízimo é somente para Israel, que terminou ali no Antigo Testamento. Isso não é o ensino correto, é um ensino equivocado, certo? Na verdade, o dízimo ele é uma ferramenta instituída por Deus nas nossas vidas que combate exatamente a nossa ganância, certo? Então, você trabalhar um aspecto de que o dízimo não existe mais para o povo cristão, não há mais a obrigatoriedade para o povo cristão. E quando eu digo cristão, eu digo católicos e evangélicos e também todos aqueles que, mesmo não pertencendo a nenhuma religião, ou sejam desigrejados, como dizem, não é? Mas que tem prazer no dízimo, o dízimo está aberto para toda pessoa, certo? Porque o dízimo é uma instrução bíblica. Então, independente de você não ter nenhuma igreja ou de não fazer parte de uma religião, mas se você tem o desejo no seu coração e você tem esse entendimento e você reconhece que essa lei de Deus é uma lei que te prospera na terra, é uma lei que trabalha a sua mentalidade, é uma lei que trabalha a sua identidade e, acima de tudo, é uma lei que vai retirar a ganância e entrar, então, a dependência que nós temos de Deus, porque a nossa prosperidade, a prosperidade sadia, é a prosperidade que vem da mão de Deus. E Deus trabalha inúmeros aspectos para que essa prosperidade possa acontecer na sua vida, certo? Então, esses dois elementos principais, esses dois fundamentos principais, fazem parte da natureza do conceito do dízimo, que é o combate à nossa ganância e o combate à nossa independência de Deus, certo? Então, na aula de hoje, eu estou dando continuidade agora na parte 2, que vai dizer então sobre aspectos mais práticos de como eu faço o recolhimento do meu dízimo, de como eu calculo o meu dízimo, porque também ainda existe um debate, e esse debate parece que não se encerra, se nós devemos dar o nosso dízimo sobre o valor bruto ou sobre o valor líquido dos nossos rendimentos, das nossas vendas, da nossa lavoura, do nosso gado, do nosso trabalho como artesão, enfim, inúmeras profissões que, de acordo com o rendimento, eu quero saber se eu dou do bruto ou do líquido. Essa é uma resposta que eu vou trazer aqui, utilizando inclusive a lei dos homens. Eu vou trabalhar aqui aspectos de tributação sobre o salário do povo brasileiro, para você entender agora definitivamente como que você deve dar o seu dízimo, ok? Então vai ter resposta aqui também na lei dos homens para complementar o nosso estudo bíblico, certo? Então eu espero que você seja muito abençoado, assim como eu fui. Eu estou um pouco prejudicada na minha voz. Quero dizer para você que nós que exercemos os ministérios bíblicos, né? O pastoral ou o evangelístico, ou de mestre, ou de apóstolo, ou de profeta, nós que exercemos o ministério, e o meu ministério é o ministério de mestre, certo? No qual Deus me ungiu para isso. Então, quando nós trabalhamos, amigos, sabe, para o reino de Deus, quando nós trabalhamos de mãos dadas com Deus para levar instrução para o povo de Deus, nós também sofremos embates espirituais. E essa semana eu sofri um fortíssimo embate espiritual contra a minha saúde, na tentativa de Satanás tentar bloquear a minha voz, mas o Senhor é o que me guarda, o Senhor é o que me sustenta, o Senhor me deu vitória essa semana, o Senhor não permitiu que uma grave enfermidade avançasse sobre o meu corpo, não é?
o Covid aí quis rondar, certo? A nossa casa, espalhou aí um pouco o seu veneno, certo? Quis tocar em mim, tocou muito de leve, né? Porque naquela madrugada Deus me acordou e eu tive uma experiência com Deus, não é? No Salmo 91, sobre a peste, não é? Que anda na madrugada. Então ali Deus trouxe um grande livramento para minha vida e eu pude então passar por esse vale da melhor maneira possível. Deus abrandou surpreendentemente o ataque das trevas contra a minha vida, contra a minha família. Eu tenho uma mãe que tem 90 anos, certo? Deus aguardou, Deus nos protegeu, Deus nos livrou. E eu estou aqui continuando, viu? Então, assim, a gente gosta de incomodar, porque se o inferno se levanta contra as nossas vidas, meus irmãos, é porque nós estamos incomodando, não é? E olha, eu vou falar uma coisa para você. Os ministérios adoram incomodar, sabe? Nós adoramos pagar preço, porque toda vez que o preço vem, nós vencemos aquele embate e nós somos construídos ainda mais, aprofundados ainda mais. Os nossos alicerces ficam cada vez mais fortes, certo? Então nós, o povo de Deus, não tememos as portas do inferno, porque as portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus, apesar de muitos acharem isso por aí, certo? Mas é outra questão. Vamos entrar aqui na nossa aula. O tema que eu dei para a nossa aula, o título, na verdade, se chama Como Calcular Meu Dízimo. Vai aparecer aí na tela para você, certo? Eu até quero pedir desculpas aqui, porque no vídeo anterior, pessoal, eu me esqueci de virar o meu celular na horizontal e o vídeo saiu na vertical, então o slide, na hora que saiu na tela para você, não ficou muito legal, tá? Mas enfim, são coisas da profissão que vai acontecendo, certo? Vamos lá. Então, o título da aula é Como Calcular o Meu Dízimo, ok? Vamos lá. Eu quero iniciar com uma passagem bíblica que está no livro de Mateus, no capítulo 22, no verso 15, que diz assim: E disse-lhes Ieshua, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, na aula de hoje, eu vou trabalhar o fundamento humano e o fundamento bíblico da arrecadação, ok? Então, aqui tem uma instrução de Jesus para você. Dar a César, quem foi César? César não é uma pessoa, César era um título. César era o título que se dava ao imperador, ou a uma altíssima patente no Império Romano. Então, aqui Yeshua estava dizendo para o povo de Israel, porque naquele período, Israel era colônia de Roma, certo? Israel tinha que pagar tributos para Roma. Era uma nação que estava ali debaixo do domínio romano, ok? Então, Yeshua disse assim, dai para o imperador a parte que cabe ao imperador e dê para Deus a parte que cabe para Deus. E esse princípio acontece até hoje. Então, aqui eu derrubo a tese de teólogos que dizem que o dízimo termina ali no Antigo Testamento. Ora, se os tributos que Jesus mandou pagar para o imperador romano prevalece até os dias de hoje, porque nós não pagamos tributos até o dia de hoje, a prática da tributação não permeou até os dias de hoje, não ultrapassou os séculos e continua vigente na sociedade atual. E olha que o Brasil adora tributar. Nós somos um dos países que mais tributam o povo no mundo, certo? Vale dizer aqui uma observação, ok? Que a impressão que eu tenho que nós, o povo brasileiro, estamos vivendo que nem os hebreus do Egito, certo? Estamos debaixo do chicote, ok? Do faraó do Egito. Porque os hebreus no Egito, quanto mais escravizados, quanto mais trabalhavam, e foram eles quem construíram as pirâmides no Egito, a troco de migalhas, sem roupa, sem calçados, chicoteados, assassinados, mal alimentados, certo? Então, uma injustiça social, você sabe como é que eles comiam e como é que as roupas e os calçados eram dados para os hebreus? Vinham aquelas proporções de roupas e calçados e comida, e ali os soldados egípcios, não é? Ali aqueles
aquelas pessoas que aterrorizavam os hebreus, né? Aqueles cruéis, eles começavam a jogar sobre eles, e quem pegasse, pegou, quem não pegasse, ficava sem. Uma injustiça social tamanha, por isso causou a ira de Deus sobre todo o Egito. Ora, a impressão que nós temos no Brasil é isso. A injustiça social é tamanha, não é? Não é verdade? O nosso salário mínimo é uma aberração, porque se você ganha hoje R$ 1.320 e você tem que pagar R$ 800 num par de tênis, R$ 1.500 numa calça jeans de marca, R$ 3.000 numa bolsa, então veja bem, em que situação que nós estamos vivendo. E fora isso, fora essa injustiça social, não é? Essa discrepância do muito e do pouco, ainda o excesso de tributação, não é? Que chega a quase 50% do total, somando aí as trabalhistas e as federais, não é? Você fica empobrecido. Então a impressão que se tem é que sobre nós existe sim um chicote de Faraó, que nunca cessa, não é verdade? Ora, quem foi que abaixou o chicote de Faraó? Quem foi que disse para Faraó, eu sou o Deus, eu sou? Porque Faraó, ele se achava um Deus, ele se considerava divino naquele tempo. Ele era como o Deus Sol, ele era o Deus Ra, adorado até os dias de hoje por segmentos pagãos e ocultistas, certo? Ele era uma divindade na concepção dele, o povo adorava o Faraó. Por isso Deus se apresenta como ele, como Deus eu sou, porque Faraó dizia, eu sou todo-poderoso. E Deus então disse assim, não, você não é todo-poderoso, sou eu. Por isso Moisés teve muito medo de se apresentar para Faraó, dizendo que ele vinha em nome do Deus eu sou. Entendeu aqui o princípio? Porque ele estava dizendo para Faraó, você não é, existe um que é maior que você. E todo aquele que dizia para Faraó que existia alguém ou um Deus maior do que ele, era digno de morte. Por isso, Moisés sentiu muito medo, até porque ele foi criado no palácio de Faraó, ele conhecia a tradição da religião e do governo de Faraó. Hoje é a mesma coisa. Como é que você tem que fazer para sobreviver a este tempo de chicote de Faraó? E quem é que pode tirar de sobre você o chicote de Faraó? Deus. E para que isso aconteça, Deus possui alguns princípios de honra. Então, o dízimo, ele é um canal onde você movimenta o mundo espiritual e Deus age em seu favor. Então, mesmo você vivendo hoje num Brasil, certo? Injusto, onde todos os valores estão invertidos, onde a justiça se tornou injustiça e onde a injustiça se tornou por justiça, e onde a sociedade, a justiça social está terrivelmente comprometida e os valores morais então nem se fala, onde a nossa terra está corrompida, os ares, as regiões celestiais do nosso Brasil estão comprometidas, certo? Por demônios que estão imperando sobre os céus desta nação e que são vencidos pelo poder de Deus mediante a atuação da igreja, certo? Então você vence o céu de bronze que está sobre você, sobre a sua família, e você vence o chicote de Faraó, e você vence a miséria, e você vence a escravidão financeira mediante um princípio de honra para com Deus. E este Deus se manifesta e ele se faz poderoso na sua vida. Então o dízimo, ele é uma semente de honra, como eu disse no vídeo anterior. Uma semente de honra que vai fazer você ter uma colheita de honra. Ele é uma semente financeira que vai produzir na sua vida uma colheita financeira. Entende? Certo? Essa é a questão. Então, hoje nós vamos trabalhar esses aspectos. Você vai entender, então, por que o seu salário é tão comprometido. Nós vamos entrar aqui agora no slide. Vamos para o nosso próximo slide. Vou trazer aqui brevemente, viu? Uma aula aqui bem leve, certo? Só para que você tenha uma concepção da tributação, para você entender como você vai fazer com o seu rendimento, certo? Então, aqui nesse slide, está escrito aqui, entendendo as regras da tributação salarial. As regras da tributação salarial. Aqui eu estou entrando no conceito de César.
O que é que você está dando para César, que Jesus disse que você deveria dar. Então, o tributo, já que está dado por lei, certo? Se o tributo ele é construído por uma lei, então ele possui uma legalidade. Ele não é ilegal. Pode ser injusto, mas não é ilegal. Então, o tributo nós temos que pagar. Até porque Jesus mandou você ser correto com os seus tributos, certo? Não pode correr, não. Tem que ser honesto com o tributo, sim, tá? Não pode fraudar o fisco, não. Não pode fraudar a Receita Federal, não. Tem que ser honesto para você ter bênção, ok? Então, vamos lá. A diferença aqui no slide, eu coloquei o que é um salário bruto e o que é um salário líquido. Salário bruto é aquele que é acordado no ato da contratação. O valor original antes de qualquer desconto trabalhista ou fiscal. Então, por exemplo, quando você é contratado, digamos aqui que você é contratado como um enfermeiro de um hospital, e lá no ato da contratação, vão dizer assim para você, você vai trabalhar tantas horas e o teu salário mensal será de R$5.000. Este é o teu salário bruto, o contratado ali. R$5.000 é o seu salário. Sobre R$5.000 vão vir, evidentemente, alguns descontos trabalhistas, porque são tributos, ok? Que todo mundo entende isso. Descontado tudo aquilo, você vai ter o valor líquido, que é aquele que vai ser depositado na sua conta. Muito bem. O salário líquido, que é o valor após os descontos trabalhistas ou fiscais, certo? Quais descontos são esses que ocorrem sobre o nosso salário? Para aquele que tem carteira assinada e tanto para o profissional liberal também, que tem que recolher o tributo, que vai ser o INSS. Então, o INSS é um desconto que vai ter no seu salário ou na sua renda, que está dado para todos, seja você da CLT, seja você um estatutário, seja você um profissional liberal, seja você um artesão, não importa. Tudo aquilo que você produz como renda, que lá na frente você deseja conquistar uma aposentadoria, então você tem que recolher o INSS, certo? Ninguém foge do INSS caso queira ser um aposentado ou um pensionista no futuro. Muito bem. Outro tributo que recai sobre o salário bruto é o imposto de renda, que vão ter faixas salariais para serem tributados. Outra coisa que pode ser descontado do seu salário, caso você autorize, planos de saúde, principalmente para aquele que é empregado público, né? Que as pessoas os bancários federais, né? Os bancos federais, como Caixa, Banco do Brasil, geralmente eles têm aqueles planos de saúde lá que são formidáveis, já vem descontado no valor lá X, não é? Eu digo isso porque eu já trabalhei na Caixa Econômica, ok? Então, vem lá aquele valor já descontado do salário do servidor, certo? Para bancar o plano de saúde, que costuma ter uma cobertura de 100%, né? Os planos de saúde dessas autarquias e desses órgãos públicos, eles costumam cobrir 100% a despesa, certo? Dos seus filiados, ok? Então, é um desconto ali sobre o salário bruto, já vem diminuindo o seu salário. Consignações, aquelas pessoas que fazem consignações em cima do salário, não é? Os pensionistas, os aposentados, não é? Aqueles que também são dos empregos públicos, que possuem consignações. A consignação mensal lá até 60 vezes vai ser descontada diretamente na sua folha de pagamento. Contribuições sindicais, caso você autorize, não é? Então, veja, são inúmeros segmentos aí que pode entrar numa folha de pagamento e vir diminuindo a sua renda bruta até chegar naquele montante líquido, ok? Continuando. Quando eu digo alíquota, vai entrar ali a alíquota do imposto de renda, a alíquota do INSS. O que é uma alíquota, certo? Alíquota de tributos. Alíquota, tá aqui no slide, vamos lá. Alíquota trata-se da porcentagem cobrada em cima dos seus rendimentos. A alíquota é progressiva. Quanto mais você ganha, maior a alíquota. O que é uma base de cálculo? Como eu faço a base de cálculo da alíquota no imposto de renda?
no INSS. Para o imposto de renda, são os rendimentos tributáveis do contribuinte, isto é, são os valores recebidos como salários, aluguel, pensão, remuneração por trabalho, investimentos, bônus, etc. Então, em cima de tudo aquilo que você tem por renda, que você vai declarar, você vai ter abatimento, ou recolhimento, ou restituição. Enfim, esses aspectos que estou apenas pincelando aqui para que nós possamos chegar no objetivo que eu quero, ok? Vamos aqui. Vou tomar um pouquinho de água, vocês me dão licença por causa da minha garganta. Obrigada, Jesus, por essa água. Alíquotas de descontos do INSS. Eu coloquei uma tabela. Vamos olhar essa tabela aqui para ficar bem claro para você, até porque vai ser interessante também você aí se localizar sobre a sua faixa salarial, certo? Vamos lá. Eu coloquei ali salário, contribuição, a alíquota e o desconto efetivo. Essa tabela, tá? É um percentual, essas alíquotas, o que eu coloquei aqui é o que está estabelecido pelo INSS, está aí nos órgãos públicos, nos sites dos órgãos públicos, na internet aí para quem quiser, ok? Então está ali, ó, até R$ 1.302, até porque o salário mínimo agora subiu, ele foi para 1.320, não é? Até R$ 1.302, não é? Não tem. Então, de 1.302 até 2.571, perdão, até 7,5%, tá? Então, depois ele vai para 9%, vai aumentando ali. De 2.571, 12%, tá? Então, o desconto vai aumentando ali também. De 3.800 e pouco, a alíquota é 14%. Então, o desconto que vai vir aqui para você. Esse desconto aqui é um desconto da parte do trabalhador, porque o INSS não é só isso, não é? O INSS ele tem a parte que desconta do trabalhador e depois a parte que é o repasse do empregador, ok? Que é a responsabilidade do seu empregador. Então, você já tem aqui alíquotas diferenciadas de desconto de acordo com o valor que você ganha. Então, quanto mais você ganha, mais desconta, ok? Imposto de renda 2023. Essa tabela aqui que está aparecendo para você do imposto de renda é até a declaração do imposto de renda agora desse começo de ano aqui, de abril e maio. A partir de maio agora o governo federal fez algumas alterações que vai prevalecer para o ano que vem, não é? Porque toda lei que diz respeito a tributo, ela tem que ter um ano ali, então ela só pode ser aplicada no exercício seguinte. Então vai ter algumas diferenciações para o próximo ano. Estou ainda trabalhando com esta última configuração de imposto de renda que foi declarada agora entre o mês de abril, ok? Então nós temos ali uma base de cálculo. Até R$ 2.112, não se deduz imposto de renda, não se desconta ali na fonte o imposto de renda. Quem ganha acima de 2.000 até 2.800, 7,5%, então está ali valor, R$ 158 descontado. Quem ganha de 2.800 até 3.700, 15%. Depois, acima disso, 22,5% até chegar em 27,5%. 27,5%, que é a alíquota máxima de tributação. Então, veja bem, pessoal, quando você tem um salário bruto, depois de descontados ali as suas questões pessoais, como consignações e sindicatos e planos de saúde, você ainda tem que pagar o tributo do INSS, que é descontado ali já imediatamente na folha, e você tem que ainda descontar, descontado o imposto de renda. Dependendo da tributação, passa de 40% a 45% de desconto do seu salário. Então, no Brasil, quanto mais você ganha, mais você paga, certo? Evidentemente, é uma questão de justiça social, não é? Só que um país que tributa mais de 40% de um salário, eu não encontro justiça social em lugar nenhum nisso no mundo, certo? Não encontro justiça social nisso. Porque isso aqui, sabe o que é? Quanto mais corrupção numa nação,
quanto mais desvio de verbas públicas, certo? Quanto mais podridão nos poderes instituídos da nação, mais o chicote do faraó pesa sobre o ombro do povo, para que o povo possa tampar os buracos que são feitos, tá, pelas toupeiras que estão no governo, furando a terra brasileira. Ok? Fique aqui minha consideração. Vamos lá. Continuando. A alíquota do dízimo não sofre variações. Aqui nós vemos a diferença da justiça de Deus. O dízimo que se inicia lá em Abraão, com Melquisedeque, quando ele dá 10% de tudo que ele tinha do bruto, ele não pegou o líquido de nada, de tudo. A Bíblia diz que de tudo o que ele tinha, ele não escondeu nada, não escondeu nenhum boi, nenhum camelo, nenhuma jumenta, nenhuma ovelha, nenhum grão, não mandou esconder saco no celeiro, nada disso. Não mandou esconder as joias, não mandou esconder nada. Tudo o que ele tinha, certo? Tudo o que ele tinha, ok? Com certeza ali ele chama o seu tesoureiro pessoal, não é? O seu escriba que fazia as suas anotações, certo? Ali ele dá 10% para Melquisedeque, de tudo o que ele tinha, do líquido ou do bruto? Do bruto, ok? Vamos lá. O dízimo corresponde a 10%, ou seja, a 10ª parte do seu rendimento. Então, desde a época de Abraão, Deus nunca alterou o percentual do dízimo. O dízimo permanece durante toda a Escritura, não é? Toda a Escritura aqui, até os Evangelhos, Deus nunca alterou a alíquota de dízimo. Ele permanece 10%. Deus te deixa com 90% e Deus recebe 10%. O governo te deixa com 50%, 40% e leva o resto. Então você vê a diferença entre o governo espiritual de Deus e o governo humano que está sobre a face da terra. Todos os governos humanos a nível de mundo. Essa é a diferença de quem está debaixo do reino de Deus, entende as leis de Deus e quer isso para a sua vida, porque são as leis de Deus que vão suprir em nós aquilo que é roubado de nós, entre aspas, já que o tributo, ele é legalizado por lei, não pode ser chamado de ilegal, mas por mais roupagem de legalidade, você se sente lesionado, não se sente? Então, se você se sente lesionado, alguma coisa não está indo muito bem para nós, ok? Vamos lá, então. Continuando aqui. A verdade que todos querem ignorar, tá? A verdade que todos querem ignorar é que o dízimo deve ser sobre o salário bruto. Essa é uma verdade que todo mundo quer ignorar, porque nós somos gananciosos. Então, a verdade é que o dízimo deve ser tirado sobre o salário bruto. Por quê? César não tira do seu salário bruto, não é do seu salário bruto que César tira para ele. Aí, para Deus, você tira do líquido, certo? Então, veja, César não espera você pagar a sua consignação, César não espera você pagar seu plano de saúde, César não espera você pagar o hospital do seu filho que você gastou, a cesárea da sua esposa. Não, César não espera nada. César, ele vem correndo e abocanha do seu salário bruto e você não tem para onde correr porque isso é feito na fonte. Quando chega a folha de pagamento, já mordeu. Não tem escapatória para nós. Não tem por onde correr, não. Não tem, ok? Já é pego ali o negócio, certo? Mas Deus não faz isso. Deus não entra lá e abocanha o teu salário. Deus não vai lá e retém na fonte o dízimo. Deus, além de ele ser cavalheiro, Deus é íntegro, Deus é honesto, Deus é correto, Deus é fiel e Deus possui honra. Então Deus diz assim, você vai tirar os 10% do seu salário. Eu não coloco a mão no seu salário, eu não sou ladrão, não.
Você vai pegar os 10% e você vai trazer para mim, para me honrar. Certo? Entendeu a diferença desse nosso Deus? Então, é essa restauração de mentalidade que você precisa ter sobre estes aspectos bíblicos para você passar a conhecer a Deus com mais profundidade do que você já conheceu até aqui, ok? Porque Jesus disse assim, por que nós erramos? Nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então tem igreja que tem poder demais e conhecimento pouco, raso, não consegue ensinar estas coisas porque não sabe, porque não estuda. Outra igreja tem conhecimento transbordante, tanto conhecimento que a doutrina é até maior que o contexto bíblico, que a doutrina bíblica. Então é tanto conhecimento que perde até o poder, perde a intimidade e o relacionamento com Deus. Aí, não é? Pastores de grande entendimento que sequer receberam o batismo com o Espírito Santo, ok? Mas vamos lá. Continuando aqui. Abraão não dizimou sobre o líquido, certo? Que eu acabei de falar aqui. E o fundamento bíblico do dízimo está em Mateus 22, verso 15 até o verso 22. Então vamos aqui em Mateus, no capítulo 22, para ver o que foi que Jesus falou. Eu já li essa passagem para vocês no vídeo 1, certo? 22, do 15 ao 22, está aqui. A questão do tributo. Jesus fala assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, porque eles queriam pegar Jesus em falta. Eles queriam humilhar Jesus e provar que Jesus não era o Filho de Deus, não era o Messias que havia chegado. Ele tinha que ter alguma coisa ali que os entendedores, não é? Os super teólogos aqui, ok? Os super teólogos, eles tinham que achar alguma falha na pessoa de Yeshua, ok? Então, veja. Então, esses fariseus, certo? Eles enviaram-lhe os discípulos deles, juntamente com os herodianos, o povo de Herodes, certo? O governo, para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha aqui. Quem são os fariseus? Gente, é coisa ruim ser fariseu? Não. Não era ruim, não. Jesus é considerado um fariseu também. Fariseu era o doutor da lei. Fariseu explica muita coisa. Muito do que nós sabemos hoje sobre ressurreição, batismo, nossa, tantas coisas aqui, nós vemos aos fariseus. Tá? Não tinha nenhum problema ser fariseu. Acontece que tinha o fariseu e o fariseu. Certo? O fariseu e o lobo. Tinha a ovelha, o fariseu ovelha e o fariseu lobo. Certo? Como tem hoje sacerdote ovelha, sacerdote lobo. Como tem governo ovelha e governo lobo. Como tem político ovelha e político lobo. Certo? E esse fariseu, então, que não aceitava a pessoa de Yeshua, essa classe mais restrita de fariseus que não aceitaram Yeshua, foram juntamente com os herodianos, a equipe de Herodes Antipas, que governava a Judéia, ok? Então eles vão ali, olha, os doutores da lei da Torá, os doutores da Torá, juntamente com os fiscais, tá, do governo de Herodes, os tributáveis, aqueles que faziam a fiscalização do tributo, entendeu? Ok? Então, foram essas duas equipes aqui que se uniram para pegarem Jesus em alguma falha. E ele disse assim, os fariseus disseram assim para Jesus: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? A pergunta que ele fazia aqui é o seguinte: Jesus, se fosse hoje, se Jesus estivesse hoje na terra, um espertalhão, viu? Um espertalhão aí da política, não é? Não é? Um ateu aí, sei lá, não sei, não é? Um ocultista aí, um satanista, sei lá o quem, ia aparecer para Jesus, não é? Uma pessoa aí do alto cargo do governo, ocultista, satanista, sei lá o quê, não é? Juntamente com uma equipe aí, não sei, que seja a Receita Federal, que seja, sei lá,
Não sei. Pessoas aí, não é? Do Ministério, né? Da Economia, sei lá quem? Quem? Sei lá. Vocês estão me entendendo aqui? Uma comparação. Eles fariam uma comitiva e chegariam a Yeshua no século XXI, hoje aqui no Brasil, e faria essa pergunta: você é filho de Deus? Sim, sou. O que você nos diz sobre o tributo do Brasil? O povo brasileiro deve pagar tributo ou não? O que você tem para dizer para nós sobre os nossos tributos? Não é? Porque todo escarnecedor tenta se justificar, né? Zombar, não é? O que você tem para dizer aí sobre os nossos tributos? O que Jesus responderia para essa equipe hoje, no século XXI? Então, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, certo? Respondeu: por que me experimentais, seus falsos? Mostraram uma moeda de tributo aqui para mim. Então trouxeram um denário, que era uma moeda da época. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e essa inscrição que está nesta moeda? Olha que Jesus sabia, né, gente? Jesus sabia. E responderam: de César. Então Jesus disse assim: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, deixaram ele e foram embora. Então veja bem o que Jesus está fazendo aqui, não é? Jesus se fez de tonto? Não, Jesus não se fez de tonto. É que Jesus era uma espada, entendeu? Tratava com amor quem tinha que ser tratado com amor. Curava quem tinha que ser curado. Só que Jesus também conhecia o lobo. E com o lobo, ele não usava o cajado no pescocinho para conduzir, porque isso se faz com ovelha. Com o lobo, ele batia o cajado na cabeça. Era uma paulada só. Não tinha muita conversa com Jesus, não. Certo? Então, veja bem. Ele disse assim: pega o dinheiro de vocês e dê para César. Não é isso que ele quer? Ele não quer a parte dele? Dê para César. A parte do meu pai eu quero. A de César você pode levar. Não tem problema nenhum. Então, Jesus está dizendo assim para você: pague o seu tributo e pague o seu dízimo. Está aqui a resposta para você. Pague o seu tributo, mesmo você se sentindo lesado. Pague o seu tributo. Eles não querem? Eles não querem isso? Pague o seu tributo para cobrir o rombo. Pague. Mas dê também o dízimo, porque isso pertence ao meu Pai. Isso pertence a Deus. E aquilo que pertence a Deus tem honra. Tem honra. Então, quando você obedece a Deus, Deus honra você. Então, a tua prosperidade é um ciclo, ok? Que está debaixo desta lei espiritual. Então, é esse dízimo, é esse comportamento, é essa ação, não é? Essa ação, o que é um verbo? O verbo pagar é uma ação. O verbo recolher é uma ação. Não é? Andar, comer é uma ação. Todo verbo é uma ação. Então, esta ação que você pratica, né? Quando você traz para a sua vida essa lei espiritual, essa lei espiritual está guardando você, protegendo você, e é ela quem vai livrar você, não vai deixar o chicote de Faraó ferir as suas costas. Ok? Muito bem. E vou dizer uma coisa aqui. Nós vamos encerrar a aula entrando nesse aspecto. O chicote de Faraó hoje se chama gafanhoto também. Então a pobreza, quando você é dizimista, não é você que combate a pobreza. Não é oração que combate a pobreza, viu? Oração não combate a pobreza. Quem inibe miséria na sua vida e devastação é o agir do próprio Deus, por meio desta lei espiritual. Então, quando eu sou dizimista e ofertante, não é o jejum nem a oração que combate a minha miséria, a minha pobreza. É a mão de Deus que combate e que afasta e que não deixa a miséria nem a pobreza se instalar na minha vida. Entendeu?
Então, o inibir da pobreza, o impedir a pobreza e a miséria, é uma responsabilidade de Deus. Esta ação compete a Deus. E nós vamos ver isso aqui, eu vou te provar. Ok? Vamos lá. E quando não tenho renda nenhuma? Vamos entrar num aspecto aqui familiar. Quem é que tem que dar dízimo? Professora Cássia, você está dando essa aula, mas eu não tenho salário. Como é que fica? Vamos trabalhar algumas classes aqui. Eu coloquei aqui 5 situações, está aí no slide para você. 5 possibilidades que humanamente aqui eu encontrei, pode ter mais outros casos, não é? Eu coloquei aqui os principais, ok? Para você. Vamos trabalhar aqui então o ponto 1, que vai tratar da questão do cônjuge, dos cônjuges, melhor dizendo, tá? Item 1, a questão dos cônjuges, quando somente um é o provedor, ok? Então eu vou tratar aqui do seguinte aspecto. Digamos que vocês, cônjuges, vocês casados, vocês um casal, apenas um é o provedor do lar. Então, digamos que neste caso, vamos pegar aqui primeiro o marido, digamos que num casamento o marido seja o único provedor do lar. Então, ele vai ter uma renda X, não é? Vai pagar todas as despesas, manter a sua família, até porque é bíblico, né? Ali Deus colocou que o homem fosse o provedor principal do seu lar. A mulher pode trabalhar? Claro que pode. A mulher pode ter profissão? Claro que pode. Deus é o talento. A mulher pode ser o que ela quiser na vida profissional dela. A mulher não pode ser a provedora principal da sua casa, porque daí inverte. Mas isso é outra questão. Então, o marido, tá? Deus colocou sobre o homem a responsabilidade de ser o provedor principal da sua casa, certo? A renda da esposa é uma renda complementar para a casa dela, certo? Complementar para ela, para os filhos, complementar, para que aquilo seja superabundante, certo? Mas a responsabilidade do marido não pode parar, ok? Então, digamos que neste caso, apenas o marido seja o provedor. Ora, se ele é um dizimista, evidentemente ele vai tirar o dízimo. Se ele já é um sacerdote, tem aí o entendimento de sacerdócio, não é? O papel de marido, né? Um sacerdócio cristão aí, ele por si só já vai levar o dízimo. Digamos que ele não seja um homem convertido, não seja um homem que entende a palavra de Deus, mas que a esposa seja, ela pode conversar com esse marido e dizer para ele, olha, eu acho importante assistir a aula da professora Cássia, gostaria que você assistisse também, então independente de você não ter nenhuma igreja, não participar tal, eu acho que seria interessante a gente se entender aqui entre nós e nós começarmos a definir o nosso dízimo. E eu gostaria então que você me desse um valor X para que eu pudesse levar na igreja, levar o seu dízimo, eu sou tua esposa. Porque a Bíblia diz que a esposa santa santifica o marido. A esposa, Paulo disse que a esposa santa santifica o marido. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia, eu já falei, ela se entrelaça os princípios bíblicos. Então, se você, marido que está me assistindo aqui hoje, não frequenta nenhuma igreja, não é católico, nem é evangélico, não faz parte desse universo, mas a sua esposa faz, ou os seus filhos fazem que sejam, não é? Então, os filhos solteiros que estão aí na sua casa, se eles desejarem serem dizimistas, então converse com a sua família e dê o percentual do dízimo da sua renda para que a sua família possa levar o dízimo para você, mesmo não sendo você indo lá, mesmo que seja a sua esposa que esteja colocando ou os seus filhos que estejam colocando, mas Deus sabe da onde está saindo a fonte do dízimo, que é do seu rendimento. E a sua esposa, que é santa, santifica você. Então, restaure a sua mente, ouve a sua esposa e os seus filhos, e não seja nem ganancioso, nem avarento e nem desonroso, para que a honra de Deus desça sobre a sua casa e você prospere ainda mais e você possa dar muito mais para a sua família do que você já está dando. E Deus não vai permitir que a miséria, que o desemprego, que o devorador entre na sua casa. Item 2. A questão dos filhos casados que sustentam os pais. Então, digamos que nós temos aqui filhos e filhas já casados, ok? Que possuem os seus pais, que ainda têm os pais vivos, os pais que já são idosos, que não possuem renda, de repente, que necessitam do sustento
por parte dos filhos. Mandamento. Vamos lá. Tá lá, Êxodo 20. Êxodo 20, coloquei até aqui, tá? Êxodo 20 está falando aqui do mandamento, tá? E depois está lá em Mateus 15, do verso 4 ao verso 9, o mandamento. Vamos ler isso daqui? Vamos ler isso aqui que eu acho interessante. Vamos lá, Êxodo 20. Vamos lá em Êxodo 20. O que está falando aqui no livro de Êxodo? Êxodo 20 são onde estão os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. Minha Bíblia está de uma tabela aqui bem diferenciada, bem fácil de entender. Está aqui o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, certo? Significa tratar seus pais com respeito. É só isso. É só isso, tratar os pais com respeito. Não é só tratar os pais com respeito. Tratar os pais com respeito já é um dever e uma obrigação. Dentro da tradução original do texto, tá? Dentro do entendimento que tem lá em Israel, os estudiosos, os rabinos, tá? que estudam a Torá, eles dizem assim que honrar pai e mãe aqui nesse sentido que Deus está falando, lá no verbo, no original hebraico, o verbo, significa sustentar. Então Deus está te dando uma ordem. Você, filho casado, filha casada, filho solteiro ou filha solteira que mora ainda com os pais, que os pais dependem de vocês, a Bíblia diz para você que você deve sustentar os seus pais. É um mandamento. O que é um mandamento? O mandamento não é uma instrução e nem uma lei. O mandamento é acima. O mandamento ele é um princípio. Mandamento é tudo aquilo que sai de Deus para o homem, e o homem não deve discutir com Deus ou questionar Deus quando for um mandamento, certo? Porque isso nasce de dentro do próprio Deus e é da natureza moral de Deus. Um mandamento é um princípio moral de Deus. Então ele manda você sustentar o pai. Mandamento a gente ouve e obedece, a gente cumpre. Quando você cumpre o mandamento, e Deus viu que você cumpriu, o mandamento cumprido volta para Deus. A resposta volta para Deus. E Deus lhe dá a contrapartida desta obediência. Entendeu a diferença de uma instrução? Instrução, por exemplo, a respeito do porco. Se você quer ou não comer porco, eu não como porco porque eu não gosto e segundo porque eu entendi que não é um alimento, tá? Saudável para mim. Então eu não como porco, por esses dois motivos, por não gostar e por entender aqui uma instrução de regra alimentar bíblica, certo? Muito bem, mas é uma instrução. Se eu comer porco, eu vou para o inferno? Não. Se eu não comer porco, vai me salvar? Também não. Se comer porco, tá? Então, a questão de comer ou não comer o porco é uma questão de nível de santidade que eu quero para mim, ok? Nível de santidade. É uma instrução de Deus. Qual o nível de santidade você está buscando comigo? Então, é uma instrução. Agora, mandamento não. O mandamento, ele é um princípio moral de Deus. Mandamento se cumpre, mandamento se obedece e Deus devolve para você a honra. Eu honro Deus, Deus me honra. Eu desonro Deus, desonra para mim. É Deus que me desonra? Não. A mão de Deus sai e você está aberto para que demônios entrem na sua vida e desonrem você. Pessoas e demônios. Pessoas e demônios desonram você, ok? Muito bem. Continuando. E os filhos solteiros também, que moram com seus pais, que os sustentam o mesmo princípio. Então, aqui a questão do mandamento de honrar pai e mãe não é só benção mãe, benção pai. Não é só isso não. Não é só tratar, ai mãezinha querida. Honrar pai e mãe não é dar presente no dia das mães, não é dar presentinho no dia dos pais. São todos os dias. Honrar pai e mãe é cuidar. Eu cuido da minha. Eu não preciso sustentá-la financeiramente, porque a minha mãe possui um salário, minha mãe é uma pensionista que vem do luto, que vem da perda do meu pai e do meu irmão. Então, a minha mãe possui uma renda.
Eu necessariamente não preciso sustentar a minha mãe financeiramente. Ela já tem o sustento dela, certo? Mas eu cuido dela. Ela tem 90 anos, ela mora dentro da minha casa. Eu cuido dela, ela é velhinha. Eu dou banho, eu troco, eu dou o alimento, eu cuido das finanças dela, ela cuida de mim. Ela me dá tanta coisa ela me dá. A minha mãe, eu parei de trabalhar. Eu não trabalho mais secular para poder cuidar da minha mãe. Na verdade, eu tenho o meu marido, que é o provedor da minha casa. Mas tudo aquilo que eu quero, que foge, que vai além da provisão da minha casa, minha mãe me dá como presente, por cuidar dela também. Minha mãe me compra livros, minha mãe me dá cursos, minha mãe me dá presentes. É mútuo, o cuidado é mútuo, porque eu abri mão de uma carreira, eu abri mão de uma profissão até ela morrer. Foi uma decisão que eu tomei em Deus, eu quis. Falei para Deus, vou largar tudo, não me interessa. O que adianta eu ganhar o mundo e a minha mãe viver lá, sei lá, no asilo? Jamais, não me vejo, a minha questão moral não permite, de nenhum dos meus irmãos também. Entendeu? Então, veja bem, eu honro a minha mãe. Não preciso sustentá-la, mas eu honro desta forma. Certo? Porque é o mandamento de Deus, está dentro da minha casa, ela é protegida, cuidada, amada. Ok? É assim, a minha vida tem limitações. Mas Deus tem me honrado. Deus tem me honrado em muitos aspectos por causa disso. Certo? Muitos aspectos. Eu tenho conquistado, amados, eu vou dar um testemunho aqui. Eu tenho conquistado coisas na minha vida nos últimos 2, 3 anos que eu não conquistei em 20 anos trabalhando. Sem trabalhar para ninguém. Sem jugo de trabalho. Sem chicote de faraó. Ok? Por causa do mandamento. Então você precisa experimentar Deus. Ok? Vamos lá. Como é que eu pago o meu dízimo? Quem planta? Quem é agricultor? Colheu? Eu colhi 100 sacas de milho. 10%. Eu vendi 100 sacas de milho. Certo? 10 sacas é para Deus. Então, quando eu vender as sacas, quanto corresponde em dinheiro 10 sacas? Meu dízimo. Se eu crio animais, gado, ovelha, porco, que seja, galinha, não sei, tá? O que é que você cria para vender? Peixes, tá? É a venda. O que foi que eu vendi? 10% é do Senhor. Porque você não está pagando nada para Deus. Você está devolvendo para Deus o que Ele já te deu, certo? Vou tomar um pouquinho de água, irmãos, com licença. Você está devolvendo para Deus o que Ele já te deu. Porque quando você é dizimista, Ele não permite que os demônios destruam a tua propriedade, a tua lavoura, o teu gado, certo? O seu emprego, a sua nomeação, o seu concurso público, certo? O seu nome, que não cai em escândalo. Então, quando você é dizimista, Deus já te deu todas estas coisas. Então, agora você está devolvendo para Deus uma honra, uma semente de honra. Deus, por causa de tudo isso que o Senhor já me deu, eu estou te honrando com a parte que lhe compete, que eu levo no templo. Para quê? Para sustentar o templo, para sustentar os sacerdotes, para sustentar a viúva pobre, o órfão, para fazer ações sociais na sociedade. É para isso que Deus está mandando você levar o dízimo. Ele não precisa de dinheiro nenhum. As pessoas carentes precisam. Então é para isso o dízimo. Certo? Como é que a igreja vai comprar cesta básica para dar para as pessoas carentes? Se ninguém dizimar e nem ofertar. Como é que a igreja vai pôr ar-condicionado para você na época do calor? Como é que vai ter microfone, instrumentos musicais? Como é que o pastor vai viver se ele está integral na obra?
Como é que vamos sustentar os missionários que são enviados? Não é verdade? Como é que vai pagar o aluguel do templo? A zeladora? O porteiro? Os direitos trabalhistas dos funcionários da igreja? Pense sobre isso. Por isso que está na Bíblia estabelecido a função do dízimo para a tribo de Levi. Ok? Vamos lá. Se você é aposentado ou pensionista, a minha resposta é, isso é uma decisão sua, não sei se você vai querer, mas a resposta, depois do que eu expliquei aqui, é, o dízimo é dado sobre o bruto. Esse é o meu entendimento. Tem pastor que vai falar que não, que você pode dar sobre o dízimo, o padre, mas depois do que eu te mostrei sobre os tributos, se César abocanha do bruto, do Deus você dá migalha, não é? A diferença entre a oferta de Abel e Caim, entendeu? Então, o meu conselho, o meu entendimento, segundo o que eu tenho estudado, é do bruto. Então, se você é pensionista e aposentado, o imposto de renda já vem na fonte. E INSS não vem mais, porque você já aposentou e já é pensionista, então o INSS não tem. Mas imposto de renda tem. Consignação descontado lá tem. Certo? Então, para você que é aposentado e pensionista, CLT, carteira assinada, etc e tal, 10% sobre o bruto. Aí vai da sua decisão, ok? Salmos 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes. Ou seja, aquele que leva o seu dízimo e a sua oferta, andando e chorando, andando e clamando a Deus, andando e dizendo Deus me prospera, chorando e dizendo Deus não deixa eu perder, chorando e dizendo Senhor cura os meus filhos, porque a prosperidade não é só financeira. Senhor, livra do divórcio, esse divórcio que aconteceu na minha casa, Senhor restaura meu casamento, Senhor cura os meus filhos, cura os meus pais, cure os meus netos, Senhor, não deixe que nenhum aborto aconteça na minha casa, que nenhum jovem morra prematuramente, que nenhum assalto, que nenhum estupro, que nenhum sequestro, que nenhuma morte no trânsito aconteça na minha família. Senhor, não deixe no tempo da chuva minha lavoura ser perdida e alagada. Não deixe que quando cair raios mate o meu gado debaixo das árvores. Senhor, não deixe pegar fogo na minha lavoura em tempo de seca. Entende como é que é? Senhor, a minha empresa está demitindo quase todos os funcionários, não deixe eu perecer. Senhor, eu fiz aquele concurso público. Senhor, faça com que me chamem rapidamente porque eu preciso. Senhor, me ajude a ser aprovado no vestibular. Senhor, me faça ter boas notas no Enem. Senhor, me leva de cargo neste lugar. Me tire da mesa pequena e me coloque na mesa grande. Não deixe o meu nome ser injuriado, nem caluniado, nem difamado. Não recaia sobre mim calúnias, não recaia sobre mim difamações, não recaia sobre mim falso testemunho, que nenhuma acusação venha sobre mim daquilo que eu nunca fiz, não é verdade? Porque aqueles que se levantarem contra você, cairá na malha fina de Deus, viu? Na malha fina de Deus. Vamos lá. Continuando aqui para finalizar. Para você agora que diz assim, eu não tenho nem pai nem mãe, eu sou sozinho, eu estou desempregado, eu estou sem renda nenhuma, ou meu marido é o provedor, mas eu queria ter o meu próprio dízimo. Enfim, para você que não tem renda nenhuma, vou te dar uma passagem bíblica que vai dizer para você o que você deve fazer. Vamos lá, em 2 Coríntios, essa passagem é simplesmente maravilhosa. 2 Coríntios, capítulo 9. Parece que não tinha coisa para falar, hein? Achei que eu dava essa aula em 30 minutos, mas não tem jeito, não. Eu não consigo dar nada raso, gente, não tem jeito. 2 Coríntios, capítulo 9. Instruções de Paulo em referência à grande coleta. Olha o que ele vai falar. Que coisa maravilhosa. Vamos dar aqui. Ora,
Quanto à assistência a favor dos santos, é até desnecessário escrevermos. Paulo está falando para os coríntios, para os moradores da cidade de Corinto, tá? Ele estava na Macedônia e ele viria para Corinto com alguns macedônios, certo? E ele já havia ensinado a igreja de Corinto sobre os dízimos e sobre as ofertas, que dízimo e oferta sustenta a obra missionária. Eles não tinham dinheiro para nada. Então ele mandou, quando ele estava querendo voltar para Corinto, provavelmente viriam alguns macedônios. O que Paulo faz? Paulo vai mandar 2 auxiliares dele na frente, já para preparar a igreja de Corinto, para deixar a igreja de Corinto sabendo que se ele chegasse ali com macedônios convertidos, a igreja deveria estar preparada para sustentar aqui a obra missionária. Olha que homem, né? Olha que homem, ok? Então, assim, olha. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, porque os coríntios eram muito conhecidos fora dali, como grandes ofertantes, como grandes sustentadores de ministério, né? Para que aí, caso alguns macedônios forem comigo, ele não sabia ainda, caso alguns forem comigo, e vos encontrarem desapercebidos, não ficando nós envergonhados, não é? Para não dizer vós, não é? Quando ele fala nós, ele fala para judeu. Quando ele fala vós, ele fala para o gentio. Nem nós, judeus, nem vocês, coríntios, ficamos envergonhados e caímos em descrédito perante aqueles cuja fama nós já temos, ok? Fama boa. Então ele fala assim, portanto, julgo conveniente entre vós que vocês, na expressão da vossa generosidade, né, não haja com avareza, tá? E ele fala, por quê? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundâncias, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, tá? Para que Deus possa abundar sobre todos vocês, dando sobre vocês superabundante graça. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A justiça de Deus sobre esta pessoa permanece para sempre. Aquele que contribui, que distribuiu, que ajudou o pobre. E ele fala aqui, olha, agora que eu quero chegar. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Muito bem. Ele está dizendo aqui, aquele que dá a semente. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Muito bem. Se você não tem renda nenhuma e você gostaria de ser um dizimista ou um ofertante, você vai orar esta palavra em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. E vai dizer assim para o Senhor, está escrito na sua palavra, que Deus é quem dá semente para o homem semear na terra. Então você tem que pedir para Deus uma semente, porque você não tem. Você só pode colher, você só consegue colher se você plantar, não é verdade? Então como é que você vai colher se você não planta? Como é que você vai semear na terra se você não tem semente nenhuma? Então a semente quem dá é Deus. Por isso que quando você dá o seu dízimo, querido amigo, querida amiga, o dízimo é uma colheita da semente que ele já te deu. Entendeu agora? Ele já te deu semente. Você está colhendo. Agora, se você não tem nada, você tem que pedir essa semente. Então você vai orar a Deus e falar assim, qual o talento que eu tenho?
O que eu posso fazer? O que pode ser feito, Senhor? Eu sou uma artesã, estou parada. Posso fazer alguma coisa, fazer um dinheiro. Sou uma professora, estou parada, posso dar aula particular. Eu sou um cuidador de idosos, posso colocar meu currículo na internet. Quem é você? O que você sabe fazer? Sabe fazer pão para vender? Fazer bolos, fazer doces? Você precisa sair da preguiça. Você vai sair da preguiça, da comodidade, da zona de conforto. Porque você tem talento. Todos nós temos talentos. Então não importa que você não tenha uma profissão X sendo exercida no secular, mas você tem um talento. Você sabe qual é. E você pode usar o talento que você tem. Certo? Eu, particularmente, não faço bolo. Não tenho talento para fazer aqueles bolos maravilhosos de aniversário. Não tenho. Nunca fiz nem curso disso. Meu talento é a educação. Hoje eu entendo que eu nasci para dar aula, para ensinar. Esse é meu talento. Então o que eu fiz? Eu busquei me aprimorar. Fui fazer curso, fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado, para ter excelência nas coisas de Deus. Tive sementes a vida inteira trabalhando. Decidi parar para cuidar da minha mãe, mas continuo trabalhando para o reino e Deus me paga. Eu lanço a minha semente. Não estou lá dentro da universidade. Não estou trabalhando para homem nenhum lá na universidade. Estou trabalhando para Deus. Eu sou uma professora mestre para Deus e de Deus. Trabalho para o reino de Deus e Ele me sustenta em todas as coisas. Por isso que eu disse que em 2, 3 anos eu conquistei mais do que em quase 20. Quando eu era explorada no meu salário. Viu? Deus não explora ninguém. O que você tem de talento? O que você pode fazer? Se você observar bem aí, pare e reflita hoje. Olhe na sua casa o que você tem. O que você sabe fazer. O que tem aí dentro da sua própria casa que você pode utilizar para fazer uma renda. Ore a Deus. Deus vai trazer na sua mente, Deus vai te dar sonhos. Porque você possui, peça semente. Aqui ele está afirmando, ele era um profeta de Deus, um apóstolo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Meu Deus, aqui existe um princípio espetacular de prosperidade. Prosperidade financeira. Entendeu? Porque ele está falando que quanto mais semente você semear, mais semente Deus vai te dar. E mais você vai colher. E mais vai multiplicar. E mais vai prosperar. E mais pão você vai ter. E mais dinheiro você vai ter. E mais bênção você vai ter. E aí eu quero ver quem é que vai vir tocar no que você tem. Porque nós vamos fechar a aula no livro de Joel. Lá no livro de Joel, no verso 1. No verso 1. Que diz assim, verso 1, capítulo 1, verso 4. Aqui. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? É hoje? Está acontecendo hoje ou só no passado? A Bíblia atual. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ele está mandando fazer isso de geração em geração, então é para fazer até hoje. Isso acontece até hoje.
porque ele chamou habitantes da terra, de geração em geração. Olha o que ele falou. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui tem outro princípio. Ali onde Paulo, em 2 Coríntios, vai dar um princípio de honra de semente, aqui é o inverso. Ali em Coríntios, onde ele vai dizer que você fazendo o que ele está falando ali, você vai prosperar, aqui é o inverso para quem não faz. Então aqui Joel lançou uma profecia sobre Israel no templo, mas sobre toda a terra Deus está falando. Um princípio que diz assim: quanto mais você continua roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, quanto mais desonra, quanto mais desobediência, quanto mais avareza, quanto mais incredulidade, quanto mais ignorância nessas questões, mais problema financeiro. Então ele comparou a sua falência financeira com 4 tipos de gafanhoto. Vai aparecer aqui, daqui a pouquinho aqui eu vou explicar primeiro. Ele deu 4 nomes de gafanhoto aqui na tradução comum, mas se você for na Bíblia hebraica, e eu tenho a Bíblia na tradução original, quando ele falar desses tipos de gafanhoto, ele vai dar o nome em hebraico. E são gafanhotos diferentes, não são 4 gafanhotos. Quando ele fala aqui, o que deixou o gafanhoto cortador, ele está falando da lagarta. Então imagina agora uma planta. Vou pegar essa peninha aqui, ó. Eu tenho uma peninha aqui. Bonita, eu gosto dela. Digamos que aqui seja uma planta, tá? Um símbolo. A lagarta vai chegar aqui. Então esse primeiro gafanhoto chamado lagarta, que é a lagarta, ela vai se instalar aqui e vai cortar a folha. Ela vai picar, vai começar a comer a folha, né? Ela come toda a folha e ela pode começar a comer um pedaço do caule também. Essa é a lagarta. Então ele está dizendo que é um primeiro tipo de problema. Você já vai começar a ter danos pequenos. Uma máquina de lavar que quebra, eletrodoméstico, um carro que quebra, um motor que fundiu, não é? Uma conta de luz aí que não conseguiu pagar, etc e tal. Coisas menores, ok? Aí ele fala que vem o segundo tipo de gafanhoto, que é o migrador, que daí é um gafanhoto mesmo, mas é um gafanhoto filhote. Esse gafanhoto filhote, ele vem, senta aqui, ele acaba de arrancar toda a folha e ele vai arrancando mais folhas, daí ele corta tudo. Ele começa a cortar também uma grande parte do caule. Aí ele começa a cortar a folha. Essa folha começa a cair pela metade. Então, o gafanhoto pequeno, o filhote, ele devasta a lavoura, mas não completamente, entendeu? É como se ele pegasse um campo aí de soja e ele passasse toda a parte de cima, ficasse só o talo, ok? Então você já começa a ter um dano um pouco maior. Um carro que já foi roubado, um desemprego, certo? Um despejo, ok? Uma enfermidade que causou muito dano, muita despesa aí. Coisas de mais alto nível. Uma promoção que você era o que estava na cabeça da lista e não sabe por quê, mas não foi chamado, tá? Concurso público que não passou. Então aí aumenta, a miséria vai aumentando. Morava numa casa melhor, já está numa pior. Tinha um carro melhor, já está com um carro mais velho. Quando não está sem carro nenhum, andando de ônibus já, certo? Quando ganhava 5 mil, agora ganha 1.500, ok? Já é um doutor e está trabalhando por R$1.000, ok? Como que é? Vai aumentando o nível da falência. Aí vem o terceiro tipo de gafanhoto, que é o gafanhoto devorador. Este gafanhoto devorador já é o gafanhoto adulto, ok? O gafanhoto adulto, ele vem e acaba de dizimar toda a lavoura, certo? Por que ele dizima? Porque esse gafanhoto aqui, esse devorador, como ele já é adulto, ele vai procriar. Então ele vai sentar no restinho da lavoura que sobrou e ele vai botar ovos. Ele vai botar os ovos ali, tá? Ok? Que aí você pode chamar de pulgão, né? O pulgão, a peste que vai ficar ali. Então aquele devorador, ele acaba de dizimar tudo. E aquele pulgão,
Então ele se alastra, certo? O pulgão se alastra. Então você imagina aí uma plantação de laranja, quando toda laranja fica empretegida aqui, fica aquelas manchas pretas, tudo estranha. Então ele dá aquela doença no caule das plantas, a planta morre. Ou a goiaba, sabe? Todo mundo conhece aqui a questão do pulgão, não é? A fruta que era para exportação já não dá para exportar, não é? Aí o produtor de laranja que exporta suco de laranja, que exporta laranja para os Estados Unidos, para algum lugar, já não consegue exportar aquela qualidade, aquela quantidade, porque já o pulgão já danificou. Então vem o devorador, aí vem o destruidor, que é o golpe final. Aí é onde você chega no fundo do poço. E para sair de lá, só a ajuda do homem ou a de Deus. E a ajuda do homem é meio difícil. Porque quando você tem honra, você se senta na mesa de honra. Mas quando você não tem, você é ignorado, desprezado, esquecido. Nem convite você recebe. Você não recebe nem convite de casamento. Porque a pessoa vai falar assim, ele não consegue me dar nem sequer um presente. Não é? Quando antes você era convidado para ser padrinho de casamento, hoje nenhum convite para sentar na mesa você tem. E por aí afora, coisas muito mais graves do que isso. Desemprego do casal, de todos os filhos, vivendo de cesta básica, vivendo de migalha. Porque o devorador arrancou tudo. E a Bíblia diz aqui no livro de Malaquias, a aula é pesada, gente. Nós estamos restaurando mentalidade, o canal aqui é canal de restauração. Aguenta aí, viu? O chumbo é grosso aqui o negócio. É canal de restauração, gente, tá? Então veja aqui. O que ele vai falar aqui? Ele vai chamar atenção aqui em Malaquias 3:8. Malaquias 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, Deus responde. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, o único lugar onde você vai encontrar a doença e a cura é na Bíblia. Porque muitas pessoas, às vezes, de repente, aí, em tratamentos psicológicos, pode ser diagnosticado a sua doença. Mas mostrar a doença, tudo bem. Eu preciso da cura. Deus mostra a sua doença e te mostra a cura. Então, se você está nessa situação de quebra de princípio e de quebra de honra com Deus, não está difícil consertar. Depois desta aula, você vai orar, pedir perdão para Deus dos tempos em que você quebrou a honra. Vai pedir perdão para Deus. Deus vai te perdoar. E você vai começar do zero de novo. E você vai se restaurar em Deus. Restaurar a sua mentalidade. Restaurar o teu espírito. Restaurar o teu físico. Restaurar o teu coração. Restaurar os traumas. Deus vai tirar os traumas das perdas. Então, se você se encontra aqui nessa situação de desespero, de falência, de bancarrota e de vergonha, ele está dizendo aqui o que foi que aconteceu. Aconteceu isso. Então ele está chamando você ao arrependimento. E aqui é a única passagem da Bíblia
aonde você descobre, onde você vê Deus permitindo você desafiá-lo. Porque ele vai falar aqui, ó, e fazei prova de mim. Ele está dizendo assim, me teste, me coloque em prova diante de você. Me chame aqui, me coloque no teste com você. É o único lugar da Bíblia que eu conheço, onde ele faz essa afirmação, que você pode colocá-lo em prova. E ele fala assim, se eu não vou abrir a janela do céu e mandar para você o meu bom tesouro, e por amor de você eu repreenderei. Opa, eu disse lá no começo, é jejum que repreende a bancarrota? Não. É oração que repreende bancarrota? Não. É honra de dízimo que repreende. Quem repreende a bancarrota é o próprio Deus. E eu repreenderei o devorador. Então significa dizer que os demônios que se levantam para trazer destruição financeira na sua casa obedecem só um comando. Ele obedece ao comando de Deus, porque ele é servo do Deus Altíssimo. E Jesus falou assim, somente a teu Deus servirás e adorarás. Satanás tem que servir a Deus, adorar a Deus, prestar culto a Deus, entendeu? Então Deus está dizendo aqui, e eu repreenderei este espírito maligno, e este espírito maligno vai ter que obedecer a Deus, porque existe uma legalidade na tua vida que faz com que ele caia, ou que ele entre. Se é a legalidade da desonra, ele entrou. E se é Deus quem o repreende, ele vai dizer para Deus, você não pode me repreender, porque o teu servo está te roubando. Você não pode, entre aspas, mas entende? É uma acusação de Satanás contra você no tribunal de Deus. É uma acusação de Satanás contra você no tribunal de Deus. Mas quando você se conserta com Deus e você ajusta os ponteiros aí, amigo, não existe. Tá? Eu encerro a aula de hoje dizendo para você que depois disso, você leia Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 está escrito lá sobre as bênçãos e as maldições, as instruções de Moisés para Israel antes da sua morte. E ele vai falar que se você cumprir os mandamentos e as leis de Deus, e que se você não se desviar dos estatutos e nem do caminho de Deus, abençoado você será. Abençoado na cidade, abençoado no campo, abençoados serão as suas crias, abençoados serão os seus ventres, das suas mulheres, das suas filhas. Ele vai narrar ali todo um rol de bênçãos que virá sobre você e sobre a sua família. E em seguida ele diz assim, porém você que se desviar dos caminhos de Deus e não procurar andar segundo os seus estatutos e os seus princípios, tudo aquilo que ele narra como bênção vai vir a maldição, vai ser o contrário. Amaldiçoado na cidade, no campo, nas crias, nada vai dar certo. Porque é princípio de honra, você está me entendendo? Mas, professora Cássia, tem gente que não dá dízimo e é bem de vida. Certo, é verdade. Tem gente que não dá dízimo e é muito bem de vida. Mas vai analisar o relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com pais, o relacionamento com sacerdotes. Vai analisar como são as questões tributárias da empresa dele. Vai analisar muitos aspectos da vida dele. Analisa, certo? Você vai encontrar coisas ocultas ali, viu? Porque a prosperidade de Deus não diz somente a dinheiro. A prosperidade de Deus também é saúde espiritual, familiar, de relacionamentos, de sentimentos. Viu? A prosperidade de Deus é abrangente. Amém? E a alíquota de Deus é inalterável. Ele não é ladrão da tua renda. Ele é provedor da tua casa. Ele é o que te enriquece e que te prospera, não o que te rouba. É o contrário com Deus. Restauração já. E até o nosso próximo vídeo.
se Deus quiser.